Uma boa noite a todos os presentes, igualmente aos presentes na sala de videoconferência da CEF. Todas as vezes que estamos repaginando algum conteúdo do Evangelho, nós estamos buscando um pouco de iluminação para nós também. E de uma forma muito singular. Ao mesmo tempo que nós precisamos da conexão com aqueles que se encontram à nossa frente, na caminhada da evolução espiritual, somos simultaneamente convidados a também olharmos para aqueles que estão um pouco à nossa retaguarda por diferentes motivos. Necessidades materiais é o que é mais comum, mas também necessidades intelectuais, um sopro do esforço do nosso melhor para sensibilizar a todos aqueles com os quais estivermos em relacionamento. No capítulo 6, Devotamento e Abnegação, a espiritualidade nos diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração então bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E nós temos a prova disto. Quantas vezes nas adversidades, quando nos sentimos injustiçados, caluniados, quando sofremos adversidades que não temos dado uma causa conhecida de momento, isso nos causa um profundo abatimento. Fomos golpeados no espírito. Diferente de um tranco que a gente dá numa quina, um tropeção, alguma coisa que repercuta diretamente no organismo também nos faz sentir dor e sofrer, dependendo da intensidade. Mas, quando é na alma, o impacto é mais direto, mais profundo e muitas vezes duradouro. O que nos é mostrado hoje no Evangelho, que está no capítulo 6, ela tem base
na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Porque aqui foi dito que devotamento e abnegação são a expressão mais legítima da caridade. Foi perguntado então à espiritualidade como Jesus compreendia então a caridade. E a resposta vem em 3 partes de frases no mesmo período. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E o mais difícil, perdão das ofensas. Eis o roteiro de salvação. Eis o roteiro da autolapidação que nós estamos operando, retirando as nossas sombras internas, ancestrais, da ignorância primitiva, porque fomos criados simples e ignorantes, mas ao mesmo tempo dotados pelo bafejar da providência do Senhor, que à semelhança de um grande campo gravitacional para a matéria, nos atrai para ele. O Senhor nos atrai para desejarmos o melhor, desejarmos a superação, nos dota de uma certa inconformidade na manutenção do status atual. Nós não nos sentimos bem, mesmo após justas conquistas, se ficarmos parados ali. Aquilo ali, dentro de pouco tempo, cessa de alimentar o espírito. E nós, novamente, sentimos uma certa insatisfação e mais desejos de superação. A aquisição sempre vem por movimentos. Movimentos que damos causa na eleição das nossas escolhas, centradas pelo entendimento que temos ao realizar essas escolhas, que o fazemos com os instrumentos da razão, para o atendimento de necessidades, necessidades que podem ser nossas ou de alguém que estejamos querendo auxiliar. Jesus, em determinado momento, faz vários chamamentos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, registrou para que nós não percamos o rumo, para que não diminuamos a nossa motivação. Se somos estudantes e estamos numa escola, embora não vejamos o conteúdo programático que estamos percorrendo, varrendo e apreendendo, muito embora não vejamos os nossos mestres, estamos realizando a programação da reencarnação. Dentro de cada um de nós foram mantidas as memórias inatas. Tudo aquilo que foi acervo da nossa longa caminhada desde o instante que fomos criados. Chegarmos nos páramos da razão há alguns poucos milhares de anos. Segundo Flaccus, do livro Libertação, logo no capítulo inicial, ele diz: a criatura humana estagia na Terra, nos estágios da razão, há precisos 40 mil anos. Mas, desses 40 mil anos, que estamos na condição do Homo sapiens, cada vez nós estamos sendo possuidores de mais acuidade. Nós temos maior capacidade de leitura do meio e também de nós mesmos. E de nós mesmos é a maior dificuldade de fazermos as verdadeiras leituras e extrairmos a qualidade do que realmente somos. Os sábios da antiguidade já diziam: conhece-te a ti mesmo. E a partir daí, tu terás todo o trajeto que a tua vida de fato necessita. Podes então movimentar os meios, pode adquirir
pode percorrer e conquistar, porque estarás na direção que a tua consciência se amplia, que você galga a verticalidade espiritual e vem como consequência a ascese, que é aquilo que nos motiva em cada instante, encontrarmos mundos melhores, convivermos cada vez mais com mais harmonia, vivenciando momentos de felicidade, de paz e de harmonia, e aprendendo a amar. Amar, o grande testemunho da verdadeira justiça. Mas estamos ainda caminhando com penosas dificuldades. Cansaço, apatia, muitas vezes revolta, muitas vezes com o sentimento de injustiça, muitas vezes não sendo alimentados no nosso mundo íntimo quanto desejaríamos por aqueles que estão partilhando conosco a experiência comum, de diferentes modos, na família, nas amizades, na convivência dos labores no trabalho, e a gente se sente com um déficit de emoções e de sentimentos. E isso nos infelicita, nos leva para níveis de menos atividade, que é uma certa apatia e indiferença. Você, às vezes, vai quase que por osmose, andando numa e noutra direção, porque a razão diz, é por aí que você tem que fazer. Se você tem sob a sua guarda outras criaturas com mais debilidade e dependência, as suas responsabilidades não foram afastadas com o seu estado íntimo. E a luta se torna mais penosa. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus nos fez esse convite em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. A luz do mundo e o pão da vida, aquele que há bilhões de anos já tinha alcançado níveis de perfeição e compreensão das leis do Senhor, um co-criador, auxiliou a organizar o nosso planeta físico ainda das massas estelares, há 4,5 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, o ser que nos faz esse convite já era um ser que estava na condição de espírito puro. Quanto tempo de evolução e avanço não tem o nosso mestre de lá até aqui? E ele é que nos faz esse convite. Ele nos disse: eu venho dar testemunho da verdade do Pai. Eu sem meu Pai nada posso, mas todos vocês podereis um dia fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele plantou uma esperança que, se for atentamente observada, ela é uma semente, uma fonte de produção de novas motivações, mesmo diante das dificuldades da semeadura de cada dia. O nosso tempo aqui conta mais ou menos como o de uma vela. O combustível está todo posto no momento que você compra uma vela, dependendo do diâmetro da vela e do comprimento, dependendo da espessura do cordão que vai queimar, você calcula, olha, essa aqui é uma vela que queima por 7 dias, tem a vela de 7 dias. Essa daqui, se o vento não estiver muito forte, 8 horas, 8 horas de queima. Umas mais simples, 2 horas de queima. A simbologia da vela, para nós espíritos reencarnados, ela se aplica à perfeição.
temos um tempo planejado para realizarmos um conjunto de tarefas e experiências e adquirirmos conhecimentos e realizarmos testemunhos que sejam úteis ao nosso próprio desenvolvimento e transmutação interna. O espírito tem uma propriedade espetacular. Uma vez que ele muda, nunca mais ele é exatamente o mesmo. Ele é um novo melhorado e terá sempre referenciais daquela base de uma conquista para propelir para novas conquistas mais eficientes e melhores. O julgo que se refere é a observância da lei. Aquela lei que está na questão 614, que tanto repetimos aqui. É a que diz ao homem o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta lei, como diz a questão seguinte, é eterna e imutável como o próprio Deus. E está, como lembra a questão 621, impressa na mente de cada um de nós, no nível de despertamento que alcançamos. Ninguém responde pela lei do mesmo modo. É pelo como a compreendemos. Justiça, amor, trabalho, caridade. Nós compreendemos e testemunhamos esses aspectos da lei de uma maneira que é peculiar a cada um de nós. O julgo é a observância da lei, mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Apenas realizando o que tem de melhor, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e conquistamos a nós mesmos, em face da lei do Senhor. Consciência tranquila e serena, boas realizações, cooperação sempre, movidas por sentimentos altruístas, suprir onde a necessidade se encontra e onde, simultaneamente, tenhamos as condições de cooperar e auxiliar. Se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É por isso que a mente espiritual tem propriedades extraordinárias. No momento que algo toca a nossa mente, que é introjetado, nós somos capazes de guardar indefinidamente por várias formas de registros. Imagens, sons, sentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, o conjunto dos grandes acervos que estão conosco na nossa mente espiritual, eles precisam ser acessados. Eles precisam ser aflorados no momento que seja oportuno. Daí a necessidade do conhecer-se a si mesmos. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Por que fazemos isso e essas remissões quase que como se faz na Bíblia? Porque é tão extensa a revelação, porque é tão verticalizada em termos de instrumentação, para que a nossa mente possa, percorrendo esses conhecimentos, melhor aproveitar, que é necessário que você relativize onde localizar esses acervos para depois você
naturalmente ir buscar enquanto necessita, porque depois você vai lembrar. É a lei que está impressa na nossa mente, acordando e se ramificando. A lei de justiça, de amor, de trabalho, de sociedades, que são aspectos da lei única de justiça e amor, elas vão se ramificando na nossa mente e alcançando os limites da disponibilidade. Quanto mais eu a entenda, quanto mais eu a exercite, mais eu sou uma ressonância e uma pulsação da lei natural que vige dentro de cada ser. E quanto mais dela eu vou me aproximando, mais felicidade, mais ventura, mais harmonia, mais prazer eu vou sentindo no viver. E eu então passo a conviver com as minhas limitações, as limitações dos demais seres, com as adversidades, com os problemas, os obstáculos, com mais naturalidade. Não significa que quanto mais eu vá percorrendo e internando a lei do Senhor, eu esteja isento de provas, de novas aquisições, de novos esforços do trabalho continuado. O Cristo de Deus, que para nós é um Espírito puro, que já cumpriu toda a trajetória do Espírito em humanidade, porque existem estágios acima da humanidade, como, por exemplo, o da angelitude. Os seres angélicos estão acima da humanidade. Então, se mesmo para os seres angélicos e os seres puros espíritos que estão acima desta angelitude, se eles trabalham até hoje, em cada momento, se eles estão continuando a aprender e a evoluir, significa que os estágios de bem-estar que nós vamos interagindo na criação, isso é incessante. É incessante. Na reencarnação, nós vivemos com uma dualidade e um verdadeiro, o que eu poderia chamar, quase que como uma diáspora. À medida que eu avanço, meu corpo vai envelhecendo. Vou tendo mais funcionalidades mentais e menos funcionalidades físicas. Movimentar essas 70 trilhões de células que são os formadores do nosso corpo, mais a biota, que são os seres que estão hospedados no nosso corpo, para nos auxiliar em muitas funções, é cada vez mais difícil. Levantar, dar um pequeno salto, correr. À medida que o peso dos anos biológicos vão chegando, essas funções vão sendo diminuídas. Olha o benefício da lei natural. Você vai se cansando daquele instrumento que um dia você teve a maior felicidade de expressão de nele se manifestar. Chega um momento que vai chegando o cumprimento da programação, da reencarnação, não fazendo mais sentido de você aqui permanecer, já que você tem a necessidade de se matricular na fase seguinte. A lei natural diz: minha filha e meu filho, é hora de você retornar de onde veio. É o ciclo do nascimento e da morte do corpo, natural. Ninguém aqui nasce no corpo que não morra no corpo. Que possamos então tirar o melhor proveito desse excepcional instrumento e das oportunidades que temos de expansão da consciência, mas na direção que aproveite. É esse o chamamento do Evangelho. Não é para ficarmos só de joelhos, só em orações, só mentalizando tudo aquilo que é sublime. É curvando e trabalhando com a matéria que está ao nosso lado, interagindo para ir obtendo cada vez melhores resultados. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Quem estuda a doutrina dos Espíritos
tem um poderoso elemento auxiliar. Você que já estudou muita filosofia, muito conhecimento sintetizados por mentes extraordinárias que estão aí na história, desde os gregos antigos, passando pelo medievalismo, que no começo ainda produziu muitas coisas, muitos nomes de luminares, mesmo com o obscurantismo da Idade Média, sempre teve, num ponto ou noutro, uma mente iluminada. Nós, então, somos muito gratos pelas mentalizações verticalizadas dessas mentes. Mas nenhuma delas produziu com a verticalidade deste ser que há bilhões de anos atrás já estava no cimo, que é Jesus, o nosso mestre. Então, quando ele diz, vou lhes mandar um novo Consolador, ele aqui, enquanto esteve, o que ele fez? Não foi o Consolador e Iluminador dos espíritos e também consertando corpos adoecidos? Não posso revelar tudo. Ele veio num tempo em que as mentes ainda estavam muito obtusas, muito arraigadas numa ancestralidade que imperava o Código de Hammurabi e a lei de Talião do olho por olho e dente por dente. Mesmo com Moisés, expressando a deidade única, Moisés foi inflexível nos códigos da sua lei. O amor veio ser revelado, a maior força do universo veio ser revelada com o Mestre Divino, dizendo, minhas irmãs e meus irmãos, eu venho oferecer para vocês uma verdadeira catapulta da evolução. Vocês agora vão mergulhar no oceano infinito de um crescimento sem fim, cada vez mais em harmonia com as leis do nosso Pai. Porque todas as outras leis, embora elas regrassem, embora elas contivessem a fereza e a inferioridade humanas, elas não tinham tanta verticalidade porque o amor estava distante. Realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. A revelação da doutrina vem realizar o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas. Olha, você, desde o instante que foi criado, simples e ignorante, submetidos às mesmas leis, navega na evolução infinita do Espírito. Você que está na transitoriedade de um corpo, subsistirá com toda a sua consciência incólume, fazendo o homem saber de onde vem, para onde vai. Estaremos na continuidade de nós mesmos, na relatividade das nossas aquisições, nem mais nem menos, a cada um segundo suas obras. E aí está a justiça do Senhor. E aí está o amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se somos ainda limitados e ignorantes, errar faz parte do processo em que nós nos encontramos no processo evolutivo. Nós somos movidos ainda muito por impulsos, por decisões instantâneas que nem sequer utilizamos os cabedais que já estão ao nosso alcance. A esse respeito, a própria psicologia e a psiquiatria, na voz do Dr. Augusto Cury, ele fala sobre as janelas assassinas da mente. Ele diz que no lóbulo frontal, onde nós temos os tradutores do que vem de fora, pela visão, pela audição, pela pele, pelos nossos sistemas sensoriais. Tudo que passa para chegar na mente espiritual atravessa o cérebro. E o cérebro registra no lóbulo frontal as experiências mais traumáticas, aquelas mais intensas, aquelas que vêm do entrechoques das experiências. Mas o lóbulo anterior, ele passa pelos filtros das estruturas cerebrais e guarda analiticamente
os conteúdos melhor elaborados. O cérebro leva não 10 segundos, pode levar até cerca de 30 segundos para, no momento que eu sou impulsionado por um estímulo externo, por exemplo, que eu tento responder por uma agressão, por uma imputação que não seja verdadeira, o meu impulso é responder negando veementemente e transferindo algo mais por aquele infrator, aquele invasor dos meus valores. Ele diz: quantas coisas não são melhor resolvidas quando você simplesmente se dá um tempinho e vai buscar os seus melhores conteúdos. Eles estão lá. Todos nós temos conteúdos melhor elaborados que estão à nossa disposição. Mas eles não estão apenas no cérebro, eles não estão apenas guardados ali atrás. Eles estão nos arquivos perispirituais, que é um corpo auxiliar que o espírito se utiliza. E eles estão mais profundamente na própria mente espiritual. A espiritualidade nos fala que nós temos vários corpos, são muitos. Eles vibram em padrões de energia diferenciados. Para efeito de facilidade, a gente diz espírito, perispírito e corpo. São simplificações. Quando o nosso espírito cogita, nós sabemos que tem um conjunto de conhecimentos organizados e estamos no cogito. Transferimos no nível mais abaixo para os pensamentos. Transferimos no nível mais abaixo na fala, na escrita ou nos movimentos, ou nas imagens. Existem decodificadores de lá para nós, como também nós produzimos decodificadores desde o corpo mais denso até o nosso espírito propriamente dito. Existem processos internos que trabalham elaborando com o que conhecemos. É este o objetivo das lições daqui. Melhore a sua forma de cognição, de elaboração, para a tomada de decisão, para que as escolhas tenham mais qualidade. Então, nós produzimos internamente, mas recebemos do meio externo, de outras criaturas, da própria natureza. Muitas vezes, quando você está embevecido à beira do mar no entardecer, ou um pôr do sol de um ponto mais alto de uma montanha, a natureza naquele momento lhe alimenta de uma forma muito poderosa, porque em cada ato da natureza, em cada expressão sua, tem o reflexo de uma mente superior que ali cristalizou e densificou uma vontade maior. Nada está posto por acaso. Tudo está adredemente preparado para que aqui seja uma escola verdadeiramente. Deus quer que, ajudando-nos uns aos outros, nos socorramos mutuamente e que faça ouvir não a voz dos profetas, mas as dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede. É o que os espíritos dos nossos ancestrais que fazem parte do nosso tronco familiar, dos nossos grandes afetos, dos nossos amores, que já somos também capazes de amar em certa intensidade. Junto a nós não estão todos aqueles que participaram das nossas experiências ancestrais. Nós temos nos elos, cada ser está ligado a elos incontáveis com outras criaturas. Criaturas do seu mesmo nível de evolução. Criaturas humanas, criaturas animais, criaturas da natureza. Nós criamos elos com todos eles. Em determinado momento, você olha para aquela sua plantinha de estimação e por ela você emite padrões vibracionais amorosos extraordinários. Você se vinculou com um serzinho que está caminhando bem mais atrás no processo da evolução. Mas é mais fácil quando este serzinho emite reações, como os animais. Você faz o carinho e ganhou aquele animalzinho. Ele é fiel à sua amizade, ele é fiel nos sentimentos por você.
e expressa nas limitações dele, mas você interage com ele por muitos processos. Às vezes você fala em discursos longos como se o pequenino tivesse condições de interpretar tudo, mas ele está ouvindo e sentindo a sua vibração, as suas feições, os cheiros que você está emitindo, tudo isso ele está lendo na limitação que aquele cérebrozinho ainda mais primitivo é capaz de processar. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. São muitas as formas de nós falarmos sobre abnegação e devotamento. Traçai o vosso sulco, realizai pelo trabalho, pelas iniciativas, pelos estudos, pelas análises, pelas reflexões, pelas observações. Quanto que a gente não aprende em alguns filmes de qualidade, que foi bem preparado, que tem um roteiro com conteúdos, você sai com algumas lições. E os livros, do mesmo modo. Quantos livros excepcionais, quanto tempo aquela mente não teve que urdir para exudar de si mesma conteúdos que foram sendo penosamente registrados página por página. Isto faz com que nós nos apropriemos de elaborações construtivas, colaborativas de outras mentes. Mas nós temos que começar a trabalhar com algo impeditivo, que teima dentro de nós. Orgulho e egoísmo. Geradores de tudo aquilo que nós não necessitamos, mas que teimam em permanecer conosco. Teimosia, impulso, impaciência, raiva, ódio, inveja, descontentamentos, faz com que nós nos sintamos muitas vezes humilhados, porque estamos fazendo leituras míopes da verdadeira experiência a que estamos imersos. Nenhum de nós é mestre, mas nenhum de nós está despossuído de requisitos mínimos para trabalhar sobre si mesmo e se auto-melhorar. Mas aqui a lição está dizendo: o melhor caminho que nós temos é, primeiro, extirparmos do nosso mundo íntimo as dúvidas e incredulidades. Quantas vezes nós nos ouvimos apelos, a entidade chega e utiliza um médium e transmite o que tem de melhor de si. A gente ouve, sente e capta por outras antenas, porque ele não está falando apenas na verbalização. Ele está com emissões mentais que também nós estamos já, de uma maneira mais rudimentar, captando. E não guardamos a não ser uma pequena fração disto. O Evangelho segundo o Espiritismo está aqui, referto. Cada página é uma página de bênçãos e de iluminação. E a gente, em determinado momento, trata como se fosse a leitura de outro livro que você lê 2, 3, 4 páginas, às vezes, no minuto, ficando só com superfícies. O Evangelho não é para as superfícies do organismo, é para a interioridade do espírito. É nele que ele tem que ficar esculpido e impresso, segundo a nossa boa vontade e esforços. A análise e a razão não são suficientes para internar todo o acervo. É necessário que este acervo seja posto em prática. E aí a realização qualquer, abnegação e devotamento. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras que estão dentro da caridade. O amor em ação ao nosso alcance.
Nenhum pedido está além das nossas possibilidades. Nenhum conhecimento está além do que nós sejamos capazes de formar alguma cognição e apreendermos os melhores resultados. É por isso que estamos ainda no jardim de infância da espiritualidade. Ninguém se veja acima disso, não. Estamos no jardim da infância. Os nossos acervos internos, que têm que ser trabalhados e aportados, formam ainda a nossa maior sombra. Quer dizer, nós vamos galgando com o passar das experiências e o transcorrer dos milênios, nesse processo de autodepuração, cada vez mais diminuindo sombras. Mas nunca estaremos num ponto que não tenhamos incompletudes. A completude é só do Criador. Jesus, onde se encontra, tem quantas incompletudes para percorrer na infinitude do tempo que está à sua frente. E ninguém para. Na criação do Senhor, todos estamos nos movimentando e gravitando na sua direção. É esse o apelo que o Cristo de Deus veio fazer por nós. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E aqui eu paro com as nossas reflexões de hoje, apenas para deixar registrado que todos nós precisamos revisitar essas lições muitas vezes. Enquanto sentirmos uma certa indolência no momento de ajudar, enquanto fracionarmos a nossa distribuição, que pode ser material, que pode ser intelectual, que pode ser de muitas formas que nós podemos expressar, enquanto nós fracionarmos o que estamos dispostos a doar, e a doar altruisticamente, significa que temos muito ainda que aprender. Então, continuemos aprendendo com o Cristo de Deus, e a luz do Senhor cada vez vai tomando conta da nossa mente e do nosso coração.